Então nessa aula hoje a gente vai estar fazendo ali o exercício, tá? A gente vai estar vendo dois exemplos e nessa aula aqui vai ser o exemplo um, tá? Para fixar um pouco os conhecimentos aí do que a gente aprendeu ali nas últimas três aulas ali sobre motores síncronos. Então o exemplo um aqui, tá? Ele fala aqui de um motor síncrono com tensão de linha 208 volts, 45 HP, né? Que é a potência no eixo, a potência de saída. Fator de potência 0,8 adiantado, ligado em delta, 60 Hz, tem uma reatância síncrona de 2,5 ohms, tá? E a resistência de armadura desprezível. As perdas por atrito e ventilação são 1,5K, perdas no núcleo 1K, e inicialmente o eixo ele tá com uma carga menor, né, do que a carga nominal, é uma carga de 15 HP, e o fator de potência do motor é 0,8 adiantado. Então ele pede na letra A para desenhar o diagrama fasorial do motor, tá? Encontrar os valores da corrente de fase, de armadura, né, de fase no caso, de linha, e a tensão interna é A. Na B depois a gente vai assumir que a carga no eixo foi aumentada, tá? Então conforme a gente estudou, se eu aumento a carga no eixo sem aumentar a corrente de campo, porque ele não está dizendo aqui que foi aumentada a corrente de campo, então a tendência da carga ali é o fator de potência diminuir, né? Isso que a gente vai ver na prática aqui. E depois encontre a corrente A, a corrente L e o EA após a alteração da carga, né? Qual é o novo fator de potência, que é o que ele vai pedir aqui, que é o de acordo com a letra B. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular a potência de saída, tá? Como ele dá em HP, né? 1 HP é 0,746 kW aqui, a gente simplesmente multiplica, né, esses dois valores para ter o valor em quilowatts, né, da potência de saída. E a potência elétrica fornecida pela máquina é sempre a potência de saída mais as perdas, né? Então eu somo a potência de saída mais as duas perdas que ele me dá, tá? Que são essas duas aqui, chegando nesse valor aqui. Como o fator de potência do motor é 0,8 adiantado, tá? A gente já tem todos os dados aqui para calcular a corrente de linha de entrada, tá? A corrente de linha de entrada é sempre dada em função da potência aparente. Então a potência de entrada, que é essa daqui dividido pelo cosseno do ângulo, pelo cosseno do fator de potência, ela me dá sempre a potência aparente de entrada. Então, usando essa expressão aqui, eu obtenho a corrente de linha de entrada, tá? Divido essa potência de entrada aqui pela raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes o cosseno do fator de potência, que vai me dar 47,5 amperes de linha, tá? De entrada. Como esse motor está ligado em triângulo, tá? A corrente de armadura ela é raiz de 3 vezes menor que a corrente de linha. Então a gente simplesmente divide esse cara por raiz de 3 e vai obter esse valor aqui, tá? Que é a corrente de armadura, que está passando de fato na armadura do motor. E o ângulo do fator de potência ele é ele é o ângulo entre a tensão terminal, que é 208, a gente vai assumir que é ângulo de zero. Então o ângulo eu levo da corrente, eu levo para a corrente de armadura, né? Conforme a gente vai ver no diagrama fasorial. Então esse aqui é o diagrama fasorial, tá? A corrente aqui, a tensão Vφ é 208 ângulo de zero, assim como está mostrado aqui. Tá? A tensão de fase e tensão de linha aqui é igual, tá? Porque ele está ligado em triângulo aqui. Então esse Vφ é tanto de fase como de linha, 208 ângulo de zero. Aqui o fator de potência é da tensão terminal, né? A tensão de fase terminal aqui 208 em relação à corrente elétrica de fase, que é essa corrente aqui, que é 27,4, então o ângulo ele fica com essa corrente aqui, né, o ângulo do fator de potência. Para a gente encontrar a tensão interna EA, eu simplesmente faço essa malha aqui. Apenas desprezem a resistência RA, como o exercício pediu para desprezar, então finge que ela não existe aqui, e simplesmente aplico essa malha aqui, né. Então essa é a equação que descreve o diagrama fasorial e a malha aqui do motor, né. No caso aqui as correntes, aqui essa corrente L ela estaria entrando, tá? Ela estaria no sentido contrário que eu estou mostrando aqui. Mas simplesmente aqui eu utilizei essa representação aqui, eu peguei lá do capítulo dos geradores, então por isso que a corrente está saindo aqui. Mas na verdade, como é a operação com o motor, vocês consideram que a corrente está entrando, né? Então se eu aplicar essa malha aqui, simplesmente o meu EA, tá, isolando ele vai ser o Vφ, tensão terminal Vφ aqui, 208 ângulo de zero, menos a queda de tensão aqui na reatância, que é J2,5. Tá, vezes a corrente de fase, né? Porque a corrente que está passando na reatância aqui não é de linha, é de fase. Então essa corrente aqui, vezes esse J2,5, fazendo essa soma fasorial aqui vai me dar o EA interno de 255, ângulo de menos 12,4, tá? Por que o ângulo do EA deu negativo? Porque a gente está falando da operação como motor, né? Se fosse como gerador, esse ângulo seria positivo, mas como é motor, aqui o ângulo ele chega nesse valor negativo. Então essa simplesmente é a representação do diagrama fasorial, tá?
Como o meu VFI ele foi arbitrado na fase 0, tá? Ele está em cima da referência angular do diagrama, fase 0. O ângulo que eu achar para o EA aqui, que é o menos 12,4, já é diretamente o ângulo de carga, tá? Porque esse ângulo aqui, ele pode não necessariamente ser menos 12,4. O ângulo de carga ele deu menos 12,4 aqui porque o VFI está na referência fase 0, tá? Se o VFI tivesse deslocado para cima ou para baixo, o ângulo de carga seria simplesmente a diferença entre o VFI e o EA, tá? Não o ângulo entre o EA e a referência, tá? Mas como o VFI ele está coincidentemente aqui representado como fase 0, que é a referência do diagrama fasorial, então o ângulo encontrado aqui para o EA, ele é o próprio ângulo de carga, que é menos 12,4. Aqui a queda de tensão no JXSA, tá? E nessa condição a gente percebe que o motor está se comportando como um capacitor, né? A rede elétrica está enxergando um capacitor, uma carga RC, né? Corrente adiantada em relação à tensão terminal. Quando a potência no eixo é aumentada para 30 HP, o eixo ele vai desacelerar momentaneamente, tá? Porque eu inseri um degrau de carga, né? Então ele não consegue, no regime transitório, ele não consegue manter a velocidade de rotação sem antes o ângulo dele oscilar, né, até esse ângulo aqui de carga entrar em regime permanente e a velocidade do motor também entrar em regime, né? Ou seja, ela volta a ser a velocidade síncrona, né? Volta a manter a velocidade constante. Então o diagrama fasorial ele fica desse jeito aqui, tá? Essa foi a situação inicial. E quando eu colocar a minha carga de 30 HP, o meu diagrama fasorial ele vem para cá, tá? Aqui vocês podem ver que mesmo com esse aumento de carga, o fator de potência ele continua adiantado, tá? Ele continua capacitivo. Então os cálculos, tá? Para chegar nesse valor aqui, a gente vai ver agora, né? Simplesmente a gente soma a potência de entrada, que é a potência de saída, 30 HP, tá? Passando aqui para quilowatts, mais os dois mecanismos de perdas aqui que ele nos deu, então a potência de entrada é esse valor aqui. Aí, como a gente sabe que a equação que fornece a potência em termos do ângulo de conjugado dessa equação aqui, né? É possível então a gente encontrar o ângulo do conjugado com essa expressão aqui. E se a gente lembrar que a gente só aumentou a carga no eixo, a gente não mexeu no IF, o EA tem que ser constante. Então eu já descobri o EA na equação anterior, eu não preciso descobrir de novo. Como eu sei que só a potência mudou, essa expressão aqui pode ser convenientemente utilizada nessa situação, tá? E essa expressão também ela pode ser utilizada só quando tu desconsidera a resistência de armadura RA. Como o exercício pediu para desconsiderar, então eu posso utilizar tranquilamente essa expressão aqui. Então a única coisa que eu faço é isolar o ângulo de carga, porque tudo continua igual, né? Exceto a potência, que eu já calculei ali o novo valor dela, né? 24,8. Então coloco aqui a potência aqui nessa expressão aqui, o VFI e o EA continuam igual, o XS é 2,5. Se eu isolar esse ângulo aqui, tá? Eu vou passar o XS para lá, vou passar o 3 VFI e EA dividindo. E para mim subir com esse seno aqui, eu faço o arco seno dos dois lados da equação. Aí eu simplesmente isolo o ângulo de carga aqui, aplico os valores e vou descobrir que o ângulo agora é 23, tá? Como a gente está falando do ângulo como a gente quer descobrir o ângulo do EA, tá? E a gente sabe que o VFI está na fase 0, na referência, então o ângulo do EA ele vai ser em menos 23, né? Porque ele está abaixo do VFI. Então a tensão gerada interna EA ela se torna 255, né? O mesmo módulo, só o ângulo atrasado de menos 23. Logo, se a gente tem o ângulo e a fase do EA e tem o ângulo e a fase da tensão terminal, a gente pode determinar o EA facilmente através dessa expressão aqui, né? Se a gente voltar aqui, né, esse RA aqui ele está sendo desprezado. Quem que vai ser o IA, né, que é essa corrente aqui, ele é simplesmente o módulo dessa tensão aqui menos o tensão EA dividido pela impedância aqui que a gente tem em série com o EA. Então eu simplesmente substituo os valores na fórmula aqui, 208 ângulo de 0 menos 255 ângulo de menos 23, encontro aqui a minha corrente elétrica aqui de 41,2 ângulo de 15, tá? Essa corrente aqui é a corrente de fase, tá? De armadura de fase. A corrente de linha ela vai ser quem? Vai ser raiz de 3 vezes a corrente de fase, vai ser esse valor aqui. E como a gente encontrou a corrente de fase, o ângulo aqui, ele é diretamente, o ângulo do fator de potência, ele é o ângulo aqui diretamente da corrente de fase, né? Então a gente pega aqui o cosseno de menos 15, porque o cosseno do fator de potência é o ângulo da tensão menos o da corrente.
Então, como o da corrente é positivo, aqui na fórmula do fator de potência ele vai ficar negativo, né? Tensão, ângulo da tensão menos o da corrente vai ficar cosseno de menos 15. Fator de potência é 0,966 adiantado, tá? Porque esse ângulo aqui da corrente ele é positivo. Se eu quisesse descobrir o ângulo da corrente de D', eu teria que somar mais 30 graus com esse ângulo aqui, então seria 71,4, o ângulo de 45, tá? Mas o ângulo de fator de potência ele é sempre o ângulo entre a corrente de armadura e a tensão terminal. Então é esse ângulo aqui que eu utilizo aqui, né? Como o motor está ligado em triângulo, né? É esse ângulo aqui que eu utilizo para descobrir o ângulo do fator de potência. Então na próxima aula a gente vai ver ali o exemplo 2, tá? A gente vai estar investigando ali a questão do aumento do fluxo, né? Nesse exemplo 1 a gente investigou o aumento da carga no eixo, no exemplo 2 a gente vai ver como o aumento de fluxo ali interfere no diagrama fasorial, e a gente vai ver também o algoritmo ali em MATLAB para estar plotando a curva V, né, do motor, que plota a corrente de armadura em função da corrente de campo. Então até a próxima aula, isso aí. Dá o joinha, não esquece de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, e é isso aí. Obrigado, valeu!